Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. E estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Podemos começar? Então, caneta, lápis, borracha, caderno na mão, muita atenção, porque logo após você assistir essa videoaula, nós estaremos nos encontrando no nosso grupo do WhatsApp para a gente estar interagindo, tirando as possíveis dúvidas, resolvendo questões, ok? Então, muita atenção, que nós vamos começar agora. Bem, antes da gente iniciar o assunto novo, eu quero revisar brevemente com vocês o conteúdo da aula anterior. A administração e os ciclos econômicos coloniais. Nós já conversamos bastante sobre isso. Nós já conversamos que o pau-brasil foi o primeiro alvo de exploração, né? Quando os europeus chegaram aqui nessas terras. Então, a primeira coisa que eles exploraram no litoral do Brasil foi exatamente o pau-brasil, nos 30 primeiros anos. Depois dos 30 primeiros anos, então começou efetivamente a colonização do Brasil. E eles começaram a explorar essas terras, especialmente o Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco e Bahia, também São Paulo. Eles perceberam que a terra era muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar e houve, então, o cultivo da cana-de-açúcar, né? A construção de grandes engenhos, houve a tentativa de escravizarem os indígenas, que foi uma tentativa frustrada, não deu certo, né? Porque os indígenas, eles eram bem firmes e resistentes, né, contra a escravidão. E aí trouxeram para cá os escravos negros da África para serem explorados, né, nas grandes lavouras de açúcar, posteriormente de café, e também na luta aí da tentativa, né, de descobertas de ouro, de pedras preciosas, enfim. Então, esse assunto a gente já viu. Primeiro houve a exploração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois houve as entradas, os bandeirantes, em busca de quê mesmo que os bandeirantes andavam? Em busca de indígenas, para capturarem e escravizá-los, em busca de escravos fugitivos e em busca, é claro, de ouro, diamantes, pedras preciosas, ok? Então tá aqui essa imagem para a gente refletir um pouco acerca disso. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes, ok? Vamos continuando. Administração e ciclos econômicos coloniais. Brasil colônia, período que vai de 1500 até 1822. Na verdade, para os historiadores, como eu acabei de comentar, a colonização do Brasil realmente, efetivamente, se inicia em 1530, tá bom? Mas temos aqui, período de 1500 até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Atividades econômicas durante este período: pau-brasil, em todo o litoral brasileiro, cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, também em São Paulo, mas especialmente no Nordeste, Pernambuco, Bahia, e a mineração, né, em Minas, Goiás e também na Bahia. O objetivo das bandeiras, nós vimos na aula anterior, nós vimos bastante sobre isso, entradas, bandeiras, a diferença entre elas. As entradas, elas partiam do litoral para o interior do Brasil e eram financiadas por Portugal. Já as bandeiras não eram financiadas por Portugal e partiam do estado de São Paulo. Então, o objetivo das bandeiras: percorrer o interior brasileiro na busca de indígenas para vender como escravos e também metais preciosos. A administração e os ciclos econômicos coloniais. Durante o período pré-colonial, quando as terras descobertas na América pelos portugueses ainda não eram objeto de grande interesse pela coroa, desenvolveu-se o comércio do pau-brasil. A gente já viu isso. Nativa da Mata Atlântica, em abundância, sobretudo nas regiões costeiras, essa árvore, além de resistente, também possui um pigmento vermelho. E esse pigmento vermelho, ele era muito utilizado pelos indígenas, né, para tingir, né? Então, perfeito. Portugal enviou expedições para a extração dessa madeira, iniciando o ciclo do pau-brasil
que se estendeu até aproximadamente 1530, como nós já vimos nas aulas anteriores. Depois de 1530 foi quando se iniciou realmente o período colonial. E aí foi quando iniciou o cultivo do açúcar, né? O açúcar foi a primeira grande riqueza produzida em terras brasileiras. Durante meados do século XVI até o século XVII, tornou-se a principal fonte de riqueza da colônia. O sistema que implementou a produção em massa da cana-de-açúcar, conciliando a monocultura, os solos férteis, e a mão de obra escrava. Então, tudo isso para quê? No cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque a terra era muito boa para esse cultivo e o açúcar era um produto valiosíssimo. Olha só, trouxe essa imagem aqui para vocês. Os senhores de engenho, os homens livres e os escravos, trabalhando nos engenhos, no cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar. As primeiras mudas de açúcar, da cana-de-açúcar, teriam vindo com Martim Afonso de Souza e foram plantadas em seu engenho, em São Vicente. Contudo, as regiões que mais concentraram a produção de açúcar, como tenho dito a vocês, Bahia e Pernambuco, no nosso Nordeste brasileiro. Olha só mais uma imagem, o trabalho no engenho. Inicialmente, a mão de obra utilizada no engenho era de indígenas, como nós já comentamos nas nossas aulas. Mas a partir do século XVII foram substituídos pelos africanos, porque os indígenas eles apresentaram resistência nesse trabalho pesado, nesse trabalho assim muito duro, muito pesado, nessa tentativa de escravizá-los, porque não faz parte da cultura deles, inclusive até hoje não faz parte da cultura deles, esse trabalho pesado, esse trabalho assim, que queriam impor a eles, Então, trouxeram os africanos para cá para serem escravizados. Ainda no século XVI, Portugal promovia e estimulava pessoas interessadas na exploração do território colonial. As operações com o objetivo de expansão territorial, financiadas pelo próprio governo, nós já vimos nas aulas anteriores, recebiam o nome de entradas. E os bandeirantes? Quem eram os bandeirantes? Os indivíduos, também incentivados pela coroa, interessados em expedições próprias, com recursos próprios, seja para a busca de pedras preciosas, ou para capturar índios e vendê-los como escravos, ou para capturar escravos fugitivos. Então eles eram considerados, eles ficaram conhecidos, melhor dizendo, como bandeirantes. A gente viu isso nas nossas últimas aulas. As finanças da coroa portuguesa estavam extremamente comprometidas pelos custos da administração colonial, sobretudo após as dificuldades competitivas, com a monocultura canavieira desenvolvida pelos holandeses nas Antilhas. Então, aqui o que estava acontecendo? A crise do açúcar, A crise no cultivo do açúcar. Então, nesse contexto, em meados do século XVIII, lembrando que o século XVIII começou em 1701 e terminou no ano de 1800, as bandeiras começaram a achar ouro em quantidades significativas no interior da colônia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E aí começou essa cobrança, Portugal começou a fazer essa cobrança de impostos. O quinto, que é a quinta parte, ou seja, 20%. A captação, que é a cobrança de impostos sobre o número de escravos do responsável pela lavra. Então começou a surgir essa cobrança de impostos. E para facilitar a cobrança de impostos e evitar o contrabando, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era derretido e recebia o selo do rei. Meus amores, no decorrer do processo de colonização do Brasil, observamos que a economia, baseada no latifúndio, na monocultura, na exportação, e na mão de obra escrava, foi predominante durante todo esse período. O mais claro exemplo que contemplamos, esse tipo de experiência econômica, está presente na economia açucareira, desenvolvida desde o século XVI.
Conforme sabemos, a atual configuração do território brasileiro, ou seja, a maneira que o território brasileiro está dividido hoje, é bem diferente lá do ano de 1494, no tempo do Tratado de Tordesilhas. É claro que é bem diferente. Então, a explicação para a ampliação de nossos territórios está atrelada a uma série de acontecimentos de ordem política, econômica, social, com o passar dos anos, com o passar do tempo. Certo? Desde muito tempo, personagens do ambiente colonial extrapolaram a linha do Tratado de Tordesilhas que tinha sido determinada. Os bandeirantes saíram da região paulista em busca de índios, nós já sabemos, drogas do sertão, pedras preciosas, para atender suas demandas econômicas. Ao mesmo tempo, cumprindo seu ideal religioso, os padres também vagaram pelo território, formando reduções onde disseminavam o cristianismo entre as populações indígenas, né, pregando a religião católica para os indígenas. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora nós estaremos nos encontrando no nosso grupo do WhatsApp para a gente tirar as possíveis dúvidas, também sobre a aula da TV, realizar algumas questões e estarmos interagindo, ok? Um beijo no coração, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos interagir no nosso grupo agora.